Muito bem, vamos lá então, retomando o nosso estudo, né, o último estudo desse primeiro capítulo do nosso livro Devação do Invisível, de autoria de Ivone do Amaral Pereira. Essa vai ser o nosso quarto estudo, né, desse primeiro capítulo, a quarta parte, e a gente conclui por aqui. Bom, nós paramos no nosso último encontro num trecho em que ela entrou na descrição do ambiente criado pelas entidades inferiores, né? Então eu vou fazer aqui a leitura deste último parágrafo, só para nós retomarmos aqui o nosso raciocínio. Então ele diz assim para nós, né? Tratando-se de entidades inferiores, lembrando que a gente tem tratado aqui nesse capítulo de uma descrição do ambiente espiritual que a espiritualidade descreve para nós. Ela tem trazido a análise de vários estudiosos, né, como Leon Denis, como Gabriel Delany, trouxe para nós também aqui informações sobre de André Luiz, e agora, né, temos aqui também experiências dela própria, inclusive, que ela vivenciou durante as experiências de desdobramento, de emancipação espiritual. Então aqui ela falou sobre o próprio pai dela, inclusive, né, desencarnado, através da psicografia, acabou descrevendo também aquilo que ele encontrava no mundo espiritual. Isso é importante, exatamente porque existe um conflito muito grande dentro dos estudos espíritas sobre qual é exatamente a realidade do mundo espiritual. Porque dentro das obras da codificação nós praticamente não temos, eu disse praticamente porque temos algumas informações que nos dão a entender essa realidade, essas estruturas no mundo espiritual. Temos ali 3 artigos publicados por Kardec na Revista Espírita que fazem menção a alguma coisa no mundo espiritual, não com tantos detalhes, mas que existe um ambiente que recebe os espíritos e não apenas o espaço vazio. Então, em virtude dessa escassez de informações que existe nas obras da codificação, acaba então tendo esse conflito. Por isso então Dona Ivone fez esse trabalho de pesquisa, um trabalho muito sério que ela fez, que nos dá então a possibilidade de vislumbrarmos o mundo espiritual como algo mais além do vazio que existe, né? O Brás colocou, né, foi nesse desdobramento que Dona Ivone fez eles pensarem que ela tinha desencarnado. Não, o que ela vivenciou, Brás, foi como descreveu, né, logo recém-nascida, depois na sua adolescência. Já esse desdobramento que ela fez a descrição já estava como adulta, já vivenciando experiências intensas do mundo espiritual. Então não foi dessa vez, não, foi bem depois. Vamos lá então, né? Tratando-se de entidades inferiores, dá-se idêntico fenômeno de criação mental, não obstante a diferença impressionante na direção criadora, uma vez que estes operadores ignoram, sejam os ambientes que os rodeiam, criações de suas próprias mentes, pois que o efeito também se poderá operar à revelia da vontade premeditada e intencional, sob o choque emocional da mente exacerbada, bastando apenas que seus pensamentos trabalhem ou se impressionem com imagens fortes, como acontece com os suicidas, que vivem rodeados de cenas macabras e de suicídio. Certamente que deseducadas, criminosas, muitas vezes dadas ao mal, com suas irradiações mentais contaminadas pelo vírus de 1000 prejuízos, essas entidades se cercarão, no além-túmulo, de criações grosseiras, dramáticas, mesmo trágicas, que a elas mesmas horrorizam, pois que, eivadas de todas as artimanhas e ciladas oriundas dos pensamentos inferiores, e reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. E os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Tais, porém, sejam as necessidades de interesse geral, essas regiões, e com elas os espíritos inferiores, seus criadores, serão localizadas em um ponto ermo do invisível, ou da terra mesma,
temporariamente, a fim de que eles se não imiscuam com os homens e vislumbrem, na forja dos sofrimentos, o imperativo de regeneração e progresso. É a isso que os instrutores espirituais denominam invisível inferior, porque nós outros precisaremos de alguma expressão, de um vocábulo para nos apossar dos ensinamentos fornecidos pelo espaço. Então essa é a descrição que ela traz inicialmente da forma como se projeta, a partir da mente desses espíritos, essa realidade que eles vivem. Embora a Kardec não tenha trazido para nós detalhes sobre essa estrutura fluídica do mundo espiritual, ele falava sobre as criações mentais, né, no livro O Céu e o Inferno, que nós vamos estudar assim que terminarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós veremos ali os espíritos trazendo descrições interessantes sobre aquilo que eles estão vivendo no mundo espiritual, tanto dos espíritos mais elevados. Nós teremos, por exemplo, a clássica história da viúva Folon, que é uma senhora que, desencarnando, ela foi para o mundo espiritual na condição de espírito feliz, e ali então ela dizia para nós que aquela seria a sua última encarnação aqui no nosso planeta, e que ela seria então levada para um mundo mais elevado, e que ela viria, que ela via no espaço perto de uma estrela. Então nós temos ali várias e várias situações, desde os espíritos felizes até os espíritos mais infelizes, né? Então nós teremos ali várias e várias situações para analisarmos e vermos que a partir dessa criação mental nós podemos entender então que, manipulando o fluido, unindo com outros espíritos, se cria uma realidade no mundo espiritual que ela tem então características da qualidade dos pensamentos daqueles que criaram. O Brás colocou, para isso temos que tomar consciência de seu espírito, né? As plasmias do além, temos que aprender a livrar delas no além, né? O grande problema, né, Brás, é que quando nós falamos sobre esses esclarecimentos, sobre a realidade do mundo espiritual, nós falamos sobre uma pequena porção da humanidade que tem interesse em conhecer isso, né? Porque o restante ele acaba ficando preso dentro dos dogmas, na ideia de céu, de inferno, de purgatório, de não existir nada depois do mundo espiritual, ou existir uma vida contemplativa, né? Então, todo mundo vive aqui no mundo físico sem qualquer tipo de esclarecimento, de consciência sobre o mundo espiritual. E aí chega então no mundo espiritual, acabam criando quase que inconscientemente essa realidade, fruto exatamente das suas próprias imaginações. Então, se nós, sabendo disso, já criamos tudo aquilo que envolve, né, principalmente espíritas, imagina aqueles que chegam no mundo espiritual na condição de absolutos ignorantes. E isso nós falamos sobre todas as religiões espalhadas pelo mundo todo, né? Então, muito bem. Iniciando então aqui o nosso tema de hoje, nós mesmos, as criaturas encarnadas, estaremos dentro de regiões, entre aspas, criadas pelo nosso pensamento, além de permanecermos na crosta do planeta. Nossos pensamentos estarão estereotipados, concretizados pelo poder motor das nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes em que mergulha o universo criado pelo Todo-Poderoso, embora não se trate de movimento tão intenso nem tão real como os de um desencarnado. Então, fala para nós aqui também que as próprias criaturas encarnadas, nós, aqui como encarnados, também temos o poder de criar em torno de nós uma realidade mental. André Luiz chamava isso inclusive até mesmo de psicosfera, uma expressão nova que foi criada para falar sobre essa dispersão de energia que nós temos à nossa volta, de acordo com o padrão vibratório que nós adotamos, né, o que nós criamos. E isso, nós já falamos várias vezes, diz respeito aos nossos valores, diz respeito à qualidade, à intensidade do nosso pensamento, ao nosso estado emocional, aos sentimentos que nós alimentamos, né?
lembrando que os sentimentos eles são mais profundos, as emoções são mais superficiais. Então, do controle que nós temos sobre tudo isso que nos envolve. Então, da mesma forma que nós sentimos fisicamente o efeito do nosso pensamento, basta lembrar que numa tristeza, numa angústia, num sentimento de raiva, num sentimento de alegria, de grande excitação, o nosso corpo físico reflete isso de uma forma muito intensa. Agora, quando nós produzimos essas cargas vibratórias, nós também interferimos no mundo espiritual à nossa volta, nesse mundo fluídico. Então nós criamos essas regiões, como a Dona Ivone diz para nós aqui, criadas pelo nosso próprio pensamento. O único detalhe é que nós não percebemos, mas os fluidos estão ali, em plena agitação. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, que é sempre importante a gente tentar transformar isso em algo palpável, né, para o nosso entendimento, é como se eu girasse os meus braços numa sala vazia e eu movimentasse o ar sem perceber. E eu pudesse fazer o mesmo movimento dentro de uma piscina, agitando meus braços, rodando, movimentando a água. Então nós veríamos ali claramente o que é nós provocarmos um movimento num ambiente onde existe uma atmosfera invisível para nós e fazer a mesma coisa num ambiente onde nós podemos perceber o efeito físico desse movimento. Então o nosso pensamento ele age da mesma forma, de uma forma muito intensa, muitas vezes até criando tempestades em torno de nós, sem nos darmos conta. Principalmente naqueles momentos em que nós sofremos grandes desequilíbrios emocionais. Né? Continuando aqui, tudo ótimo, fraterna, só um periodinho. Quando a gente chega numa certa idade, fraterna, a gente começa a sentir uma certa carência, aí a gente começa a inventar doença para chamar atenção, né? Então é assim que a gente faz, né? Esse foi meu momento. Mas já passou, está tudo em ordem agora. Né? Vamos em frente. Continuando então. Todavia, ainda assim, é devido a isso que os desencarnados surpreenderão o que pensamos, o que são o nosso caráter e o nosso sentimento, as nossas intenções e tendências pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. Essa informação que ela trouxe para nós, né, André Luiz já fala muito sobre isso nos seus livros, quando ele começa a falar sobre essa questão da psicosfera. Ele fala sobre uma expressão que eu utilizei aqui certa vez, que eu acho que ela é bastante pertinente, né, para esse nosso entendimento. Nós temos uma identidade vibratória, né? Ou seja, nós somos observados, nós somos percebidos pelo padrão vibratório que nós emitimos de uma forma natural. Então nós poderíamos dizer assim que, assim como nós temos o nosso próprio cheiro, e a gente sabe que os nossos animais de estimação percebem isso com facilidade, né? Você joga uma blusa, independente de usar perfume, um cheiro natural que nós temos, nós somos reconhecidos por esse aroma. A mesma coisa acontece com o nosso padrão vibratório. Então no mundo espiritual, nós somos vistos por espíritos até desconhecidos, que nos observam e já conseguem, a partir daquilo que eles observam em torno de nós, quem nós somos, quais são as nossas intenções, quais são os nossos valores, quais são os nossos propósitos existenciais, vamos dizer assim. Então eu vou ler novamente para vocês prestarem bem atenção nesse sentido que ela quis dizer. Ainda assim, é devido a isso que os desencarnados surpreenderão o que pensamos, o que são o nosso caráter e o nosso sentimento, as nossas intenções e tendências pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. Essas edificações, entre aspas, que ela pôs aqui, trata-se exatamente da imagem que nós criamos em torno de nós. Então, cada vez que nós pensamos, cada vez que nós sentimos, inconscientemente nós produzimos isso. Então, se nós pudéssemos ver de uma forma concreta, de uma forma física, aquilo que nós criamos mentalmente, nós ficaríamos apavorados. Porque, de um modo geral, naqueles momentos de maior harmonia, no momento em que nós nos encontramos num ambiente saudável, numa atividade positiva, em boas companhias,
trabalhando com bons sentimentos. Isso certamente seriam assim, imagens muito bonitas. Mas, de um modo geral, no nosso cotidiano, é sempre o aborrecimento, é sempre o desgaste, a preocupação, a raiva, o conflito. E a gente pode imaginar o que isso acontece. Essas formas pensamento, Arnaldo, pensamentos, né, formas pensamento que André Luiz comentou, né, ele que trouxe para nós essa explicação, e ela é bastante interessante, trata exatamente dessa questão. Daquilo que nós criamos através da manipulação dos fluidos a partir das energias que nós emitimos no nosso pensamento. Isso também, Tininha, a mesma coisa acontece, não apenas manipulando os fluidos em torno de nós, mas também interferindo no nosso físico. Fisicamente, né, porque através do nosso corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, ele também sofre de uma forma direta e intensa das energias que nós produzimos, né? Ele sofre com as energias que nós produzimos. Continuando, vamos lá. Tá aqui. O reino de Deus está dentro de vós. É uma citação do livro de Lucas. Asseverou Cristo. E nós outros certamente poderemos acrescentar. E também o nosso inferno. Então, assim como o reino de Deus, como também o nosso próprio inferno, ambos existem dentro de nós a partir daquilo que nós mesmos criamos através dessa manipulação do nosso pensamento. Arnaldo colocou, depois de criado e ter vida, necessita de alimento, e nós alimentamos com mais pensamentos e sentimentos. Por exemplo, ódio, amor. As filosofias orientais já falam muito sobre isso, né? Não foi à toa que foi naquela região do mundo, ali Japão, China, naquela parte do Tibete, que eles começaram a trabalhar muito dessas questões do pensamento. Então a gente viu que essa sabedoria oriental já trazia para nós exatamente o efeito do pensamento sobre o nosso organismo e também a partir do ambiente onde nós existimos. Daí que foram criadas várias práticas, né, como por exemplo, práticas de meditação, práticas de reorganização de ambiente, né, no caso do Feng Shui, por exemplo, Tai Chi Chuan e outras tantas técnicas, né, de trabalhar como acupuntura. Então olha só quantas coisas foram criadas que hoje nós ouvimos falar, nós praticamos, vemos assim no ambiente onde nós nos encontramos e nós não entendemos do porquê isso tudo. A gente simplesmente acha, a própria yoga também é a mesma coisa, a gente acha que isso é simplesmente algo que faz parte de uma cultura. Mas na verdade é uma sabedoria que vem a partir do mundo espiritual, não tenhamos dúvida disso, já que todas essas práticas dizem respeito à manipulação dessas energias do corpo, da mente, do ambiente, da própria natureza. Então faça trabalho com dietas, faça trabalho com a parte física, faça trabalho com a parte ambiental, com a parte mental, com a parte emocional. Olha só quantas e quantas coisas acontecem a partir dessas filosofias. E, claro, né, essas filosofias são milenares, essas práticas são milenárias. É coisa que acontece há 2.000, 3.000 anos que eles vivenciavam isso, e durante muito tempo se via uma coisa como bonitinha. Nossa, que bonitinha esse tipo de exercício, que bonitinha esse tipo de dieta, ou que coisa interessante é aquilo tudo, mas ninguém se deu conta ainda do trabalho que é feito dentro desse universo, dessa faixa vibratória energética que envolve a nossa realidade. Porque ninguém vê isso como realidade. A gente vê isso como algo esotérico. Né? E a própria ideia esotérica é assim, esotérico é aquilo que vem de fora para dentro. E exotérico é aquilo que vem de dentro para fora. Né? Então, nós estamos, na verdade, atraindo aquilo que existe em torno de nós, aquilo que é exterior, para o nosso interior. Só que para isso tem que ser feito de uma forma saudável. Porque isso vai acontecendo o tempo todo. A ideia esotérica sempre visualiza, sempre destaca aquilo que é positivo. Mas a gente não imagina que nós também absorvemos aquilo que é negativo.
nesse tipo de rotina que nós vivemos, de muito estresse, de muita preocupação, de muitos conflitos, né, como dissemos há pouco, nós também estamos absorvendo constantemente essas energias. Daí então a quantidade de doenças, a quantidade de problemas que nós enfrentamos. Arnaldo colocou, né, me parece que conforme Emmanuel, né, a civilização antiga desse planeta, a oriental mais antiga desse planeta, né? Na verdade, a gente não teve um povoamento específico numa certa região do nosso planeta, né? Mas na verdade ela foi aquela que mais se desenvolveu, pelo menos dentro desse campo, né, desse campo das filosofias espiritualistas. Então, hoje nós vemos isso como algo curioso, algo que é interessante, mas não conseguimos ainda ver isso como sendo uma realidade. Pelo menos o objetivo, né, com que trabalha essa filosofia. O Brás colocou, vi nesse planeta lascadão devido a um suicídio com tiro na cabeça, a superação foi difícil, né? Olha, Brás, trabalho difícil para todo mundo, né? Cada um traz os seus dramas, os seus conflitos. Vamos lá. Eis porque nossos guias espirituais, tal como a advertência invariável das filosofias religiosas, nos aconselham a educar as nossas mentes, impelindo-as para as nobres e elevadas expressões da alma. É que visam a guiar-nos para um estado vibratório futuro, no além-túmulo, que nos abrigue de desditas e vexames. A tese, como bem se percebe, é complexa, intensa até a vertigem, pois tudo o de que tratamos aqui se desdobra em modalidades e matizes infinitos, e não será em uma crônica ligeira que poderemos desenvolver perfeitamente, muito embora o façamos sob orientação dos mentores espirituais. Ora, foi-nos dito pelo Divino Mestre que éramos deuses. Sim, somos deuses. Possuímos, sim, e modesta dinamização, mas passível de se desenvolver-se, pela ação do progresso, o germe de todos os atributos que o Ser Todo-Poderoso possui em grau supremo e infinito. Aí está um desses atributos, o poder mental criador, que é passado despercebido a muitos de nós. Nosso pensamento é, pois, criador, porque é centelha do pensamento supremo. Por conseguinte, cria em torno de nós mesmos pequenos universos e mundos que para nossa aventura, necessidade ou desdita, enquanto não aprendemos a utilizar as energias superiores para fins sublimes. Nas próprias ações e realizações meramente terrenas, não é o pensamento o primeiro a tudo planejar mentalmente, para em seguida edificar objetivamente? Porventura, quando um grupo de homens resolve construir um palácio ou uma cidade, ou ainda qualquer empreendimento grandioso, não foi sua mente que primeiro aqui agiu e esboçou a obra sob a ação da própria vontade? Quando a lavoura do linho ou dos cereais triunfa, dando-nos seus primorosos produtos, sustentando a vida do homem, não se serviu este primordialmente da sua mente para conseguir a grande vitória? E quando no além falanges de espíritos elevados se reúnem para criar com as forças mentais essas colônias, que fazem? Estudam, habilitam-se, exercitam-se em aprendizados sublimes através dos tempos, até que um dia espíritos imortais, já glorificados pelo domínio de excelsas virtudes, sejam capazes de criar também um planeta, uma habitação para as experiências redentoras de uma humanidade em marcha para o progresso, tal como Jesus em relação à Terra, no princípio das coisas deste mundo, dentro das leis e da orientação da criação suprema. Tais estudos, todavia, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrados no momento terreno, pelas almas fortes, serão de preferência realizados na vida invisível, onde tudo se dilatam as capacidades de compreensão, onde muito se dilatam as capacidades de compreensão da criatura. Dia virá, porém, em que na própria terra
tais conhecimentos serão banais, como é banal o estudo da geografia, pois efetivamente não passa de um estudo geográfico mais vasto, ampliado até a quarta dimensão ou ao estado fluídico transcendental. Então aqui o que ela passa para nós, a partir dessas colocações, e mostra exatamente a distância que ainda nos separa do entendimento dessa realidade invisível que nos envolve, né? Porque nós tratamos tudo de uma forma muito material. Quando se fala que nós somos espíritos ainda muito apegados à matéria, é exatamente porque nós vivemos ainda colocando como realidade primordial aquilo que para nós ainda é palpável, aquilo que é para nós perceptível pelos nossos sentidos. Ou seja, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso sentir através do meu corpo. Mas eu não consigo perceber, por exemplo, aquilo que existe à minha volta. Exatamente porque ainda para me sensibilizar, para me tocar, né, essas energias acabam sendo imperceptíveis, elas acabam sendo muito sutis e, consequentemente, não são percebidas por esses sentidos físicos. Mas a gente vê gradualmente a nossa sensibilidade se desenvolvendo, vamos desenvolvendo também habilidades, não apenas dentro do campo da mediunidade, mas a própria sensibilidade física, uma sensibilidade mental, intelectual, vai fazendo com que nós tenhamos essa percepção. Todas essas doutrinas que nós temos hoje, essas filosofias que nós temos hoje, que acabam se transformando para nós como filosofias de vida, elas servem exatamente para esse propósito, para fazer com que nós nos espiritualizemos. Essa espiritualização diz respeito a essa melhor compreensão da realidade que nos envolve fora do mundo material. Então nós temos as doutrinas orientais, como eu falei para vocês, temos também as doutrinas ocidentais, que são doutrinas muito efetivas também, mas elas acabam sendo para nós práticas estranhas muitas vezes, que fogem da nossa rotina, que nós estamos tão acostumados a um estilo de vida. Eu acordo cedo, me alimento daquilo que tem à mesa, saio para cumprir meus compromissos do jeito que eu tenho compromissos com o relógio, muitas vezes faço um exercício físico ou outro porque isso para mim é importante, ou porque eu gosto e tudo mais, mas nós não vemos isso como sendo algo que nos prepara para uma realidade espiritual. A gente vive focado aqui no mundo material. A nossa mente está preparada para que nós cresçamos, trabalhamos, envelheçamos e morremos. E morramos depois. Então tudo aquilo que nós fazemos hoje, ele tem um propósito de fazer com que nós caminhemos por um percurso muito curto, apenas dentro dessa realidade física. Hoje nós temos as religiões que também nos colocam dentro dessa condição espiritual, nos aproximando cada vez mais de Deus, nos aproximando do mundo espiritual, mas nós percebemos que as religiões não estão relacionadas com as nossas práticas do mundo físico. Eu vivo no mundo físico, tenho uma religião, então eu vivo, uma parte minha vive no mundo material e outra parte minha começa a planejar o mundo espiritual, mas não existe uma conexão entre os dois. E é por isso que mesmo pessoas que são muito religiosas, quando desencarnam, acabam também enfrentando muitas dificuldades, porque não se prepararam mentalmente para isso. Não tiveram uma educação mental para trabalhar com a força do pensamento, a força das emoções, o entendimento sobre os fluidos. Então as coisas vão acontecendo, e isso mostra que muitas vezes o espírito perde mais tempo nesse trabalho de reequilíbrio no mundo espiritual do que do seu próprio progresso. E por isso que ela colocou para nós aqui, dia virá em que nós vamos então, deixa eu ver aqui, né, dia virá em que nós teremos isso como hábito, trabalharemos isso com energia. Inclusive esses dias atrás saiu uma reportagem interessante falando sobre uma escola que estava começando a adotar meditação entre os alunos. E por que isso tudo? Por que essa meditação? Porque facilita a concentração. Mas nós percebemos que mesmo assim ainda é algo que diz respeito ao propósito
da escola quer fazer com que o aluno se torne um aluno melhor. Mas não vemos isso como, por exemplo, uma preparação para o indivíduo compreender o mundo espiritual de um modo diferente. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Zé, eu não tenho aqui agora, eu achei faz um tempo já e teria que pesquisar de novo. Mas essa edição que eu tenho, que é da Federação Espírita Brasileira, é só o primeiro capítulo. Depois do segundo capítulo, se vocês pesquisarem aí um PDF, vocês vão encontrar uma versão que inclusive ela é, vamos dizer assim, esteticamente um pouco desorganizada, mas vai ser essa mesmo que a gente vai usar. Né, porque fica mais fácil usar a versão digital do que a versão impressa, que eu até tenho aqui, mas ficaria mais complicado de usar. Então, vocês podem baixar também ela, porque a gente está acabando agora esse primeiro capítulo, né? Então, depois a gente vai usar essa versão impressa, Eliana, que você fala. Mas eu vou depois separar, a gente coloca lá no nosso grupo no Facebook, né? Então, essa da FEB, que é toda organizada, toda bonitinha, coisa e tal, ela é só a versão de publicidade, de divulgação, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver aqui. A Shanri colocou, né, o desejo central, segundo Haroldo Dutra, né, criamos com ele, mudando hábitos, né? Para nós ainda, né, Shanri, nós espíritas, nós desenvolvemos os nossos estudos também tendo essa visão daquilo que nós vamos encontrar no mundo espiritual, né? Isso de um modo geral, né? Mas como nós conversamos no outro dia, foi até não me lembro exatamente qual foi o tema que nós estudamos, mas nós falávamos sobre a parte de saúde física. Então mesmo nós espíritas, nós ainda passamos por esse problema. Nós estudamos na Casa Espírita sobre tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, sobre o pensamento, mas nós não modificamos os nossos hábitos aqui no mundo físico. E isso diz respeito, por exemplo, à nossa dieta, né, as substâncias, a falta de um hábito saudável de práticas físicas, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia, fazendo uma conexão com tudo aquilo que nós estudamos, né? Uma ligação. Se por acaso nós temos uma vida sedentária, o sedentarismo ele veio de uma forma muito positiva para a humanidade, né? Porque no passado nós éramos nômades. E aí então o sedentarismo fez com que nós nos estabelecêssemos, criássemos uma rotina de vida e tudo mais. Só que isso acabou também trazendo seus prejuízos, né? E a tecnologia, o conforto, tudo aquilo fez com que nós mudássemos também o nosso comportamento físico. Esse modo de viver que nós adotamos fez com que as doenças se tornassem mais frequentes. Se por acaso eu também, no meu modo de me alimentar, na minha dieta, eu tenho uma dieta que não é saudável, dificultando a digestão, me trazendo doenças gástricas, doenças cardíacas, doenças respiratórias, neurológicas. Se por acaso eu não tenho o hábito de exercícios físicos, se por acaso eu também não tenho o hábito de me desenvolver dentro desse trabalho mental de equilíbrio, isso faz com que nós tenhamos doenças, né? Lamentavelmente a gente percebe que grande parte da nossa desencarnação ela se dá através de doenças, não são aquelas, vamos dizer assim, as mortes naturais, que o nosso corpo físico termina exatamente porque acabou o seu tempo, né, a sua carga energética, e aí então ele entra nesse processo de falência e nós nos libertamos dele. Nós antecipamos isso. Nós criamos doenças exatamente por esses comportamentos, por esses hábitos. E quando nós chegamos no mundo espiritual, todo mundo acredita que nós chegaremos no mundo espiritual como espíritos felizes, como espíritas, como conscientes da realidade espiritual. Ninguém se lembra, por exemplo, daquilo que acontece, dos efeitos colaterais dessas desencarnações perturbadoras que nós criamos. Olá, Sandra. Quanto tempo, garota? Então, na verdade, nós chegamos no mundo espiritual como espíritos precisando inicialmente de uma reabilitação.
Então o nosso corpo físico ele acaba sendo destruído pelo nosso modo de viver, e isso acaba sendo incompatível com aquilo que nós estudamos dentro do mundo espiritual. Sobre o mundo espiritual. Pensamos assim, no mundo espiritual eu vou encontrar tal coisa, eu vou encontrar tal pessoa, porque eu vou conseguir criar coisas a partir da força do meu pensamento, mas isso é o corpo físico, a influência que ele exerce sobre você. Então primeiro você vai ter que resolver aquela angústia, aquele sofrimento que o espírito passa inicialmente quando ele volta para o mundo espiritual de uma forma tão perturbadora. Porque não é simplesmente se libertar do corpo físico. A esmagadora maioria de nós que desencarna aqui no mundo material, na nossa atualidade, nós somos expulsos do corpo físico. Nós não somos simplesmente nos desligamos suavemente como acontece. Porque nós vemos muitas vezes aquilo que os livros descrevem para nós, de que o indivíduo estava ali, o seu corpo foi se desligando, né, o seu perispírito foi desconectando e coisa e tal, e aí então ele chega no mundo espiritual feliz e sorridente com alguém abraçando. Na verdade, o nosso corpo físico entra em colapso de uma forma extremamente violenta e o perispírito ele acaba sendo desligado, quase que arrancado do corpo físico. Essa é a realidade da nossa desencarnação na atualidade. Então, por mais que nós nos espiritualizemos, por mais que nós estudemos sobre o mundo espiritual, de nada adianta se nós não vivemos uma realidade diferente na atualidade, aqui no mundo físico. Para cuidar do nosso corpo físico, para cuidar das nossas emoções, para cuidar da nossa mente. A mente é a mesma coisa, nós desencarnamos com medo de perder as coisas, com medo de perder as pessoas, com complexos de culpa. E por mais que nós saibamos do mundo espiritual, por mais que nós leamos aquilo que os espíritos descrevem, isso vai ter muito pouco efeito naquele momento inicial do impacto que nós vamos sofrer no mundo espiritual. Então, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, nós esquecemos tudo isso porque nós só nos desenvolvemos intelectualmente. Nós enchemos a nossa mente de informações, mas não vivemos em função delas. Olha só o problema que nós encontramos. O Arnaldo colocou além da congestão mental que nós somos submetidos. É a mesma coisa também. É dessa perturbação mental que a gente comentou agora. Emoções, sentimentos, ideias, imagens, conflitos. Tudo isso se torna... vamos dizer assim, é uma erupção, como acontece com os nossos vulcões hoje. É uma erupção mental que nós sofremos quando chegamos no mundo espiritual. Tudo se torna muito mais intenso, tudo se torna muito mais profundo, porque o nosso corpo físico ele tem um propósito de amortecer aquilo que a nossa mente cria. Porque nós pensamos, o nosso corpo físico vai absorvendo. Eventualmente ele vai mostrando ali os seus efeitos, né, através de uma doença, através de um problema de saúde que a gente acaba enfrentando. Mas e o espírito que não tem o corpo físico para amortecer tudo isso? O que ele pensa, o que ele sente, acontece. Então eu começo a ter aqueles pensamentos perturbadores, aquele pensamento de terror. Eu acordo, vejo aqui a minha realidade à minha volta, tenho aquela sensação de medo, aquela insegurança, mas eu vou em frente. No mundo espiritual, o espírito passa por essa experiência de criar essas imagens mentais e ela se transforma em realidade para ele. Olha a diferença do que é viver no mundo físico e o que é viver no mundo espiritual. Por isso nós temos que aproveitar a nossa oportunidade que nós estamos aqui hoje vivendo no mundo físico para já nos educarmos. Vivemos de uma forma saudável aqui também, apesar dos desafios impostos, né, pela realidade do mundo físico. Continuando aqui, deixa eu ver. O Braço colocou, né, a lenda do lobisomem tem fundo de verdade da licantropia. Muitas das lendas que a gente tem hoje, né, Brás, elas são criadas a partir de imagens do mundo espiritual. Então, da mesma forma que a gente fala sobre essas personagens folclóricas, elas são também aquilo que é percebido através da mediunidade, aquilo através da própria materialização que nós temos hoje. Então alguém viu essa imagem, sonhou com isso, esses filmes de terror que nós temos hoje,
Tudo isso todas esses cenários criados, essas personagens criadas por esses autores, eles tiveram inspiração de alguma coisa. De onde veio essa inspiração? Deixa eu ver aqui, o Arnaldo colocou, né, já não temos o duplo etérico, né, o corpo físico a minorar as dores físicas e as dores da alma, né, vai viver isso de uma forma direta, né, Arnaldo? Dalva colocou, né, bom dia, Dalva, né, muito do que supomos não se tornar realidade após a morte, né, mas a maioria do que pensamos, infelizmente, se torna, lamentavelmente. Essa é uma realidade que se enfrenta. Deixa eu ver aqui, voltando, vamos lá. De posse de tão importantes cabedais fornecidos pela nova revelação, que é o Espiritismo, o que temos a fazer não é acoimar-o de ignorantes, intrusões e mistificadores, os médiuns que os têm recebido do mundo espiritual, mas procurar estudar, investigar e devassar, a fim de que a verdade se patenteie, para proveito de todos, imitando os verdadeiros sábios e psiquistas, como Allan Kardec, William Crookes, Frederick Myers, Leon Denis, Ernesto Bozano, Robert Dale Owen, J. Arthur Findlay, Cesare Lombroso, Alexander Aksakov e tantos outros luminares de coração simples, os quais o orgulho não cegou. Né? Então aqui ela fez agora algumas citações importantes sobre pesquisadores, né, que se envolveram nessa tarefa de compreender um pouco mais do mundo espiritual, de tentar ali, exatamente como o próprio título do livro, né, devassar o invisível, para entendermos exatamente aquilo que vem como sendo a origem e também o nosso próprio destino. E vemos aqui o mundo físico atual como sendo, como de fato ele é, esse mundo intermediário. Então, essa descrição inicial que ela trouxe foi a partir, né, não apenas de uma história que foi criada, mas de pesquisas, de fato, que ela acabou realizando e também citando pesquisas que foram feitas por outros sérios investigadores. Arnaldo colocou, né, podemos lembrar também dos duendes, né, elementais citados nas obras espíritas, né, tão pouco estudados em nosso movimento. Nós tivemos a oportunidade, Arnaldo, já há bastante tempo, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, quando Kardec fez uma citação sobre essas entidades elementais do mundo espiritual, inclusive trazendo um artigo que ele publicou na Revista Espírita, o Gênio das Flores, que era o nome do espírito. Então a gente lembrou que o mundo espiritual, para nós também, ele é dividido, né, entre o mundo, vamos dizer assim, o mundo dos seres vivos. Ele é dividido para nós entre animais e, ao mesmo tempo, os seres humanos. Mas existe ali, nesse processo de desenvolvimento desse princípio inteligente, muita coisa que vem se transformando nesse processo de evolução. Então, hoje nós damos nomes para essas personagens consideradas até místicas, né, da natureza, mas no mundo espiritual tem outros tantos nomes que nós nem sequer imaginamos. Espíritos que fazem parte desse ambiente da natureza, que fazem parte das influências que exercem sobre nós. Kardec mesmo falou sobre os espíritos que interferem nos fenômenos da natureza. E nós ficamos imaginando quem são esses espíritos, de que forma que eles agem. Eles agem sozinhos ou tem ali aqueles que são auxiliares? Então ainda é muito pouco, né? Se sabe muito pouco sobre isso. E exatamente, Arnaldo, isso é muito pouco estudado pela escassez de informação que se tem. Então nós estudamos muito pouco sobre os animais, estudamos muito pouco sobre os elementais, pela falta de informação que nós temos e até mesmo pela nossa falta de iniciativa em estudar tudo isso. Porque nós poderíamos hoje, por exemplo, tomarmos uma iniciativa de começarmos a voltar a contactar o mundo espiritual em busca dessas informações. Mas não se faz isso. Nós vemos grandes estudiosos
de pessoas que se preocupam muito com alguns temas, como por exemplo, falar sobre o reino animal. O reino animal é um assunto muito palpitante na atualidade, mas tudo aquilo que se sabe do mundo espiritual, ou uma grande parte daquilo que se sabe sobre o mundo espiritual, vem dos livros que já foram publicados. Mas ninguém se preocupou em iniciar investigações sobre isso, perguntando, por exemplo, aos próprios espíritos o que nós poderíamos aprender mais sobre isso. Porque Kardec, quando ele começou a fazer esse trabalho de investigação do mundo espiritual, o seu foco era exatamente tratado de nós, espíritos humanos. Porque era exatamente desvendar o mundo espiritual, tratar de todas as questões morais e tudo mais. Então tudo aquilo que falava sobre o mundo físico, mundo dos elementais, mundo dos seres do reino animal, veio mais como complemento, como curiosidade, mas não era o seu objetivo naquele início. Hoje não, hoje nós temos quantidade suficiente de informações para já podermos também avançar em outros campos, não deixando de pesquisar aquilo que já se sabe, porque certamente nós sabemos muito pouco ainda sobre essa realidade, mas podemos ainda avançar agora nesses campos pouco explorados. Falar, por exemplo, sobre o reino vegetal. Pensarmos numa planta que cresce. Mas é verdade, Dalva, parece, porque nós mesmos criamos uma barreira que nós lamentavelmente não demos continuidade naquilo que o próprio Kardec fez. Principalmente depois das obras de Chico Xavier, quando nós parece que nos acostumamos a esperar os espíritos trazerem coisas para nós. É como se nós corrêssemos assim numa prateleira de uma livraria, esperando assim, o que será que os espíritos vieram dizer dessa vez? Qual é o próximo capítulo? Nós deixamos de tomar iniciativas. Kardec ficou durante 14 anos, ele ficou de 57 até 69, quando ele desencarnou. São 12 anos, e mais 2 anos antes de lançar o Livro dos Espíritos, fazendo pesquisas. 14 anos perguntando, atormentando os espíritos. Praticamente todos os dias evocando, com um grupo de médiuns, fazendo questionários, interrogando os espíritos, colocando em dúvida aquilo que eles mesmos lançavam, e de repente nós paramos e ficamos as coisas aparecendo nas livrarias. Essa estagnação, lamentavelmente, nos deixou muito atrasados daquilo que nós poderíamos aprender. Cadê os grupos? Por que não colocamos mais 1000 perguntas para os espíritos responderem de novo? Através do mesmo controle universal, com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade que Kardec fez. Isso não se faz mais. Então nós temos tantas e tantas entidades, entidades no caso de instituições, né, que foram criadas, e essas instituições ficam estudando, reestudando e reestudando os mesmos livros, os mesmos relatos, e não sai disso. Eu vi certa vez uma palestra falando sobre... Agora a gente está mais num bate-papo, tá, pessoal, que a gente já acabou o nosso livro. Então a gente está só trocando um pouco de ideias aqui para a gente entender um pouquinho mais aquilo que nós precisamos fazer na condição de estudantes, né? Eu assisti uma palestra sobre o reino animal, né? Uma palestra muito interessante, inclusive, falando o que é o princípio inteligente animal, o que é o espírito animal. E aí, então, várias citações foram apresentadas. Então, no livro tal, o espírito tal disse tal coisa. No outro livro tal, o espírito tal disse tal coisa. E tudo isso acabava vindo, a forma como era apreciada, algo que era questionável, algo que não era definitivo, algo que vinha coletado de uma citação ou outra. Era uma história que era contada, no meio dessa história tinha uma frase, essa frase era pincelada e era apresentada na palestra. Mas por que não se fez assim? Olha, vamos conversar com os espíritos. Faz uma evocação com esse propósito e vamos perguntar. E aí você cria a sua pergunta, apresenta para o espírito e ele responde. Mas não, ficava então coletando trechos de livros para poder justificar uma realidade do mundo espiritual. E isso acabava sendo isso não era justificável. Eram suposições.
por mais credibilidade que o espírito tenha, por mais simpatia que nós tenhamos por aquele espírito, aquilo pode servir para nós, mas para o contexto geral, como objeto de estudo, isso acaba ficando superficial. Porque não tinha o controle universal da forma como deveria fazer. Então isso nós encontramos muitas e muitas e muitas situações aqui na nossa atualidade. Deixa eu ver aqui. A Miriam lembrou. Mas Miriam, você está falando da sua evangelização, aquela garotada curiosa que pergunta, que quer saber, né? Mas infelizmente essa velha guarda que está aqui ainda, que vai ficar por um tempo, ainda vai demorar muito para mudar esse hábito, esse comodismo de ficar sentado esperando as coisas caírem literalmente do céu, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, né? Pois é, tá vendo só, Shanri? 20 anos como a presidência. O problema não é o tempo que um presidente fica, mas é o método que acompanha, né? A Miriam lembrou aqui também, né, ainda temos outra realidade, né? As pessoas não querem ter o trabalho de que o controle universal solicita. A mesma coisa também. Olha só que interessante se nós tivéssemos esse acesso ao mundo espiritual. As portas do mundo espiritual se fecharam para nós. Na verdade, nós fechamos as portas do mundo espiritual para nós mesmos. O próprio trabalho de Kardec não era nem a atitude dele em combater a ortodoxia. O próprio trabalho de Kardec já era uma afronta à ortodoxia. Era uma renovação completa desse novo entendimento, dessa nova realidade do mundo espiritual. Então, assim, os espíritos estão, na verdade, esperando que nós tomemos a iniciativa de buscarmos essas informações. A Jandira lembrou, né? Por isso minha filha ainda não estudar, tem 17 anos, muitas perguntas e poucas, ou nada é resposta que a convença. Pois é. Nessa parte de juventude ainda, né, Jandira, Raul Teixeira, tem uma palestra muito interessante que ele faz sobre o trabalho que deve ser feito com os jovens, e ele então lembra assim, né, por que os centros espíritas não permitem que os jovens da evangelização conversem com os espíritos numa reunião mediúnica? Por que não? Já pensou você pegar ali meia dúzia de jovens, 10 jovens, 15 jovens e colocá-los à frente de um espírito se manifestando através de um médium para responder as perguntas que ele tem para fazer? Sandra, Kardec não só não fazia, como ele tinha adolescentes que trabalhavam com ele, né? E eu me recordo que quando eu era criança ainda, eu tinha ali 11, 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de conversar com alguns espíritos, né, que se manifestaram numa reunião que foi feita em casa, e você conversava assim, conversando como se estivesse conversando com uma pessoa normal. Você perguntava, ele respondia, dava risada e coisa e tal. Uma criança conversando com o espírito. Por que não fazemos isso hoje na evangelização? Por que grupos de estudos não fazem isso também? Então nós aprendemos agora que estudar é em sala de aula. Estudar não tem mais... Quer dizer, você estuda sobre o mundo espiritual sem a presença de espíritos. Alamar, né, o nosso saudoso Alamar Regis, que desencarnou recentemente, ele também fazia esse trabalho. Doutrina espírita sem os espíritos. Por que não doutrina espírita com os espíritos? Facilitando para nós esse entendimento. A Angelina colocou lá em cima, mas a questão é que as instituições preocupam-se mais com fazer palestras, mostrando o conhecimento do palestrante, do que buscar preparar os médiuns para fazer um trabalho de questionamento. Eu não diria que seria com essa intensidade, Angelina, mas eu diria assim que as palestras são necessárias, né? Porque os palestrantes eles sempre trazem para nós informações sobre questões morais que envolvem aqui as nossas dificuldades, os nossos conflitos, né? Então essas instruções que são transmitidas através das palestras são importantes. Mas no campo investigativo, né? No campo investigativo, não serão as palestras que vão nos ajudar. São grupos de pesquisas, grupos de estudos, com participação dos espíritos também, né? Então, nós temos que, na verdade, complementar essas tarefas e não simplesmente restringi-las dentro dessa postura de não, todo dia tem palestra, tá, mas tem grupos de estudos também, tá bom, mas e os espíritos, cadê eles?
Não, os espíritos estão lá atrás daquela porta fechada numa reunião mediúnica. Por que eles não participam também? Né? Tem um trabalho que a gente faz todo ano, inclusive esse fim de semana vai ser assim. Né? Agora nesse feriado nós teremos o encontro da equipe do Espiritismo.net no Rio de Janeiro. Acontece todo ano, né? E esse feriado então o pessoal vai estar indo para o Rio de Janeiro participar por lá. E é uma tradição nossa fazermos uma reunião mediúnica com o patrono do nosso trabalho. Esse patrono é Caibar Schutel. Então, através da reunião mediúnica, o Caibar se manifesta, então nós conversamos com ele. Nós tivemos oportunidade, é fechado para a nossa equipe, Jandira. Ele é feito lá no Centro Espírita Leão Denis, lá em Bento Ribeiro, mas ele é um trabalho para a própria equipe. Tá? Então, assim, nós tivemos oportunidade, coisa de 2 anos ou 3 anos, nós tivemos com Caibar Schutel e Dona Ivone do Amaral Pereira. Os dois na mesma reunião. E ali então conversaram, trouxeram algumas orientações importantes, comentaram sobre o trabalho, tivemos perguntas que foram feitas, eles responderam, de uma forma tão natural, que parece que isso parecia ser um grande evento. E na verdade deveria ser mais uma reunião que nós tivemos. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui em cima. A Dalva colocou um discurso interessante, né, de Caio F. depois do desencanto dos evangélicos sobre o tópico aqui o negócio é nosso, né, já começa por ali também, né. A Miriam colocou, né, temos 2 livros, deixa eu só voltar um pouquinho rapidamente, peraí que minha tela subiu aqui. Temos 2 livros novos da editora Celd, né, onde são feitas perguntas mais atuais sobre diversos temas, respondidos por Baltazar e Hermann. Chama-se Instruções dos Espíritos, volume 1 e 2. Né? Esses 2 espíritos, Baltazar e Hermann, assim como também outros espíritos, participam dessa parte da coordenação espiritual do Centro Espírita Leão Denis. Então, são feitos trabalhos também muito interessantes, desses livros que são publicados, né, mas ainda falta esse contato físico. Né, os livros ainda são uma barreira, né, você tem o espírito e você tem o encarnado. Os desencarnados só falam com os encarnados através dos livros, né, e poderia ser feito isso pessoalmente. Isso aqui é importante também. O Arnaldo colocou, Deolinda Amorim falava isso há mais de 30 anos, né, devemos fazer a doutrina com os espíritos. Né, e tem que ser assim, porque do contrário a gente acaba ficando sempre na teoria. É aquela teoria de que tudo está no livro, tudo está... pois é, Dalva, né? Essa coisa assim, os espíritos não falam com a gente, eles mandam recados, né? E esses recados são publicados em livros, né? Mas imagina como seria uma reunião em que você pudesse simplesmente fazer a sua pergunta, sem medo de errar, sem medo de passar vergonha, sabendo que o espírito está ali à sua disposição, né? Eu tive um contato. Tem um hospital aqui em São Paulo, um centro espírita aqui em São Paulo que faz tratamento com animais. Né? Então, dentro desse campo dos animais, eu mandei uma mensagem para eles perguntando se eu poderia enviar algumas perguntas para lá. E eles disseram, pode mandar pelo WhatsApp ainda. Então eu falei, então peraí que eu vou fazer isso já. E então daquelas perguntas que eu tinha passado para vocês, eu vou enviar para eles também para a gente poder ter mais informações, mais subsídios sobre isso. Então, porque eles têm grupos mediúnicos que trabalham com os animais. Né? Então a gente vê assim que é só a gente ter acesso e mandar que os espíritos respondam. Eles têm o maior prazer em fazer isso. Nós que criamos esse cerimonial todo, criamos essa barreira do mundo espiritual, os médiuns se tornaram as estrelas do movimento espírita, né? Sendo que na verdade são ali intermediários, as grandes estrelas são os próprios espíritos, então nós temos que ter acesso a eles. Então nós descemos, né, as estrelas que estavam no céu, as estrelas viraram encarnadas, né? Viraram essas grandes personalidades, esses famosos. E na verdade nós queremos saber não o que os médiuns pensam, nós queremos saber o que os espíritos pensam. E nós temos que mudar essa nossa mentalidade. Os livros estão aí? Sim, estão aí. Mas tem muito mais do que os livros para a gente estudar. Deixa eu ver aqui. A Jandira colocou, nos impedimos a nós mesmos de novos conhecimentos, né? Será meio da responsabilidade? Sabe o que acontece, Jandira? Existe uma situação também que é bastante importante a gente destacar,
Eu estou falando para vocês aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas nós temos que destacar também como nós vamos fazer isso. Por que essa preocupação? Porque essas reuniões mediúnicas de pesquisas durante muito tempo, elas no início eram muito proveitosas, mas elas acabaram se tornando um problema. Porque os médiums, aqueles que eram os pesquisadores, não estavam preparados para lidarem com essa comunicação com o mundo espiritual. E isso fez com que não apenas espíritos instrutores aparecessem, mas também muitos problemas com obsessão, com espíritos pseudo-sábios, trazendo ilusões, medo. Então acabou fazendo o quê? Fazendo com que essas portas das comunicações mediúnicas se fechassem por falta de capacidade nossa de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Então esse foi o grande problema que nós enfrentamos também dentro da doutrina. Então, se por um lado os espíritos deixaram de comunicar com a gente porque nós paramos de perguntar, por outros, muitos deixaram de falar porque nós não estávamos sabendo fazer a coisa direito. A Miriam colocou, né, mas na reunião com o Caibar, eu morri de vergonha de perguntar na hora, é estranho, né, dá um frio na barriga, uma resposta, né? Pois é, Miriam. Então, assim, tem os dois lados. Então nós temos que fazer um preparo completo, um preparo geral, para lidarmos com essa novidade. E Kardec fez isso naquela época. Ele trazia para nós essas instruções. Então falar com o mundo espiritual hoje para nós virou atendimento fraterno. E não um grupo de estudo. Né? Esse que é o problema. Deixa eu ver quem, né? O Gaico colocou. Bom dia, Gaico. Gostaria de saber se os religiosos têm envolvimento com o Illuminati, né? A história do Illuminati, né, não é bem o nosso tema, mas a história do Illuminati ele acaba sendo uma conspiração que ela não tem cara. Então dificilmente vai se saber exatamente quem é, por que faz, se existe de fato tudo isso. Ele acaba virando muito mais assim uma história de terror para amedrontar a sociedade do que uma ação efetiva propriamente dita. Então, qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de ideia, independente daqueles que estejam envolvidos, eles podem ser religiosos, podem ser políticos, podem ser cientistas, podem ser pessoas da sociedade. Então, na verdade, são filosofias que vão aparecendo, né? A pergunta é, né, se elas são reais e qual é exatamente o efeito que elas provocam na sociedade. Para a gente poder finalizar, pessoal, tentei fazer uma entrevista com uma entidade para apresentar um programa Ciência de Luz, e a diretoria da casa não gostou, infelizmente não pude fazer, né? Mas é aquilo, né, o Arnaldo, foi criado, claro que tudo que eu estou passando para vocês agora é uma opinião que eu tenho, né? Posso estar errado, posso ter uma visão diferente daquilo que se faz, mas durante muito tempo nós fomos então institucionalizando o Espiritismo. A doutrina espírita, que inicialmente veio como objetivo de se apresentar como uma nova filosofia de vida para as pessoas, de mudarem a sua forma de viver aqui no mundo físico, já se preparando para viver a realidade do mundo espiritual, através da compreensão, através da instrução, nós acabamos institucionalizando o Espiritismo da mesma forma como as igrejas fizeram com a própria filosofia de Jesus. O cristianismo também foi institucionalizado. Para você viver essa realidade com o Pai, você precisava de uma instituição, você precisava de regras, você precisava de um intermediário. Então tudo isso começou a acontecer por uma necessidade inicial de organização, mas nós tiramos, né, nós deixamos de valorizar exatamente a essência dessa filosofia. Então a mesma coisa aconteceu com a doutrina espírita. Aquilo que Kardec vivia no passado, a gente lembra que Allan Kardec, quando a doutrina espírita chegou, não havia centro espírita. O primeiro centro espírita do mundo foi exatamente a Sociedade Parisiense, que foi criada em 1858, se eu não me engano, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então a publicação do Livro dos Espíritos, ela se deu através das pesquisas que Kardec fazia na sua própria casa ou na casa de amigos que colaboravam com ele. Ou seja, a doutrina espírita ela era feita no dia a dia das pessoas. E aí então começou a organização das instituições. E aí começamos a surgir os dirigentes, começaram a surgir os médiuns,
oficiais das instituições, e isso começou a fechar as portas das pessoas para o mundo espiritual. Inicialmente isso foi necessário para a organização. Mas criando essas barreiras, todos esses protocolos, toda essa, vamos dizer assim, burocracia, acabou fazendo com que a doutrina espírita se tornasse para nós também esse canal de comunicação cheio de entraves, e não algo de uma forma natural. Então, assim, muitas instituições acabam passando por isso. Acabam institucionalizando a doutrina espírita, impedindo que o mundo espiritual nos traga informações. Eu também já tive essa intenção de mandar uma comunicação para uma instituição, a pessoa falou assim, infelizmente lá a gente não pode fazer isso. Quer dizer, se os espíritos que aparecem naquele centro espírita não podem responder às questões que nós encarnados levamos, para que elas servem então? Felizmente a gente tem outras instituições que fazem isso de um modo muito aberto, de um modo muito direto. Claro que não é escancarado, desorganizado, existe uma organização para que o trabalho seja bem feito, mas os canais estão abertos. E nós temos que primar por isso, o que é fundamental. Né? Vera, que dia que vai ser a reunião que vai ter do Espiritismo Net nesse feriado com vocês aí? Beijos. Tem já previsão marcada? Se vai ser lá no CELD? Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Tá. O Brás lembrou, né? Na Comunhão Espírita de Brasília também, né? Será lá, né? Tá certo, então. Arnaldo colocou, né? E ainda a diretoria da AME disse que não era coisa de programa de rádio, né? Tá certo. Infelizmente a gente passa por essas frustrações, né, Arnaldo? Mas tranquilamente, né? Sabe o que acontece, Dalva? Uma coisa que você lembrou agora, só para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. Eu comentei... não vai poder ir? Que pena. Né? Eu comentei até um tempo atrás aqui que eu tenho alguns vizinhos que eles são bandistas, né? E 2 desses vizinhos, né, que são filhos deles, filho desse casal, um de 13 e a outra agora de 18, eles também frequentam, são praticantes ativos, né, todo fim de semana, né, esse de 13 anos fazendo curso de atabaques e tudo mais. E aí então eu conversava com eles sobre o que eles faziam lá no centro deles, e ele comentou assim, falou assim, a gente fica lá conversando e tal, aí de vez em quando a gente fala com os espíritos lá. Eu olhei para ele assim e falei, cara, mas você fala com esse desprezo? Se você soubesse quanta gente quer conversar com o espírito, ele falou assim, mas é que a gente fica lá, é meio chato. Eu falei, cara, você está conversando com o espírito, e o que você fala com ele? Às vezes ele fica dando conselho lá pra gente, a gente fica falando com eles, fica lá perguntando umas coisas, mas nem sempre eu gosto de fazer isso, não. Eu falei, olha só a possibilidade que você tem de você conversar com os espíritos de uma forma tão natural, todo fim de semana, e você faz essa cara, né? E a gente acaba até dando risada depois, né? Exatamente por causa desse tipo de facilidade que algumas instituições têm, enquanto que outras criam essas barreiras todas, né? Pois é, eu também acho, concordo sim. Também acho que esse exemplo que a Umbanda dá, de abrir as portas, de deixar as pessoas conversarem, de trocarem ideias e tudo mais, eu acho que é extremamente valiosa, né? Mas fechando por aqui, pessoal, senão a gente fica aqui até amanhã conversando sobre essas coisas, que certamente é um assunto muito interessante, muita coisa que a gente precisa mudar, muita coisa que a gente precisa rever nas nossas práticas doutrinárias, né, nas tarefas espíritas que nós fazemos, né? Então deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez lembrando então que nós acabamos hoje o primeiro capítulo do nosso livro Devassando o Invisível. Na próxima segunda-feira vai ser o nosso Perguntas e Respostas. Me lembrei agora, né, dessa comunicação com os espíritos. Nós tínhamos aqui no Pautalk, na sala Espiritualismo Ecumênico, um trabalho muito interessante feito com um espírito, né, através da incorporação aqui do interior de São Paulo, e eram aqui transmitidas, né, pelo Pautalk.
Então nessa sala era feita a palestra, estudo do Livro dos Espíritos, estudo das cartas de Paulo, estudos do Bhagavad Gita também, e outros livros que eram feitos, né? E esse espírito então conversava, aí tinha aqui era o médium e a esposa dele, a esposa ficava aqui no Paltalk interagindo com o pessoal na sala, e o marido era o médium, e o espírito se comunicava através dele. Era um espírito de origem da Umbanda, chamava Joaquim de Aruanda o nome dele, né, carinhosamente conhecido como Kim. E aí então nós participávamos do estudo, que ficou durante um bom tempo aqui no Paltalk. E aqui então participávamos do estudo e nós fazíamos perguntas. E aí então ela lia, respondia, o espírito respondia de volta, né, um espírito muito brincalhão, muito divertido com ele também, mas muito sério quando era necessário. E aí então era um estudo em que nós conversávamos com o espírito através da internet. E esse trabalho depois era gravado e tudo mais, né? Então era muito legal. Infelizmente nós perdemos isso, né? Olha, pelo que eu me lembro, Braz, as últimas informações que ele passou para nós na época dos estudos, ele estava falando que ele ia parar exatamente para isso, que ele ia se preparar para poder reencarnar. Se era assim, se não era, eu já não sei te dizer, né? Aqui, Vera, a gente faz todo dia às 9 horas. Eu vou passar para vocês, pessoal. Né? Todo dia às 9 horas a gente tem de segunda e quarta os estudos do Devassando o Invisível, que a gente começou mês passado. De terça e quinta o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está no capítulo 22. Né? E de sexta-feira a gente faz o Fonte Viva. A gente está no texto número, acho que vai agora para o 154. Então de segunda a sexta, das 9 às 10h30, de segunda a quinta, das 9 às 10h30, e de sexta-feira, das 9 às 10. Tá? Beleza, então. Então, gente, fechando por aqui o nosso estudo de hoje.